Kéfera é uma influenciadora que tinha grande visibilidade. Ela foi uma das primeiras pessoas do Brasil a atingir a marca de 1 milhão de seguidores. Em 2016, Kéfera foi eleita pela revista Forbes uma das jovens mais promissoras do Brasil. Devido a algumas polêmicas, Kéfera viu sua promissora carreira entrar em declínio. Mas foi em 2018 que veio o maior baque. Em uma participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, Kéfera foi extremamente rude ao querer lacrar em cima de um participante. Mas desta vez, o lacre virou contra a lacradora. E Kéfera foi muito atacada nas redes sociais, sendo produto de diversos memes. Como diriam os filósofos contemporâneos, quem com lacre lacra, com lacre será lacrado. Acompanhe o desenrolar dos fatos. Aconteceu em 2018, no programa da Fátima Bernardes, um episódio em que... O que acontece? A Heloísa Buarque, que era uma autora mais velha, que estava lançando o livro falando sobre a terceira onda de feminismo e tudo mais, a Fátima chamou a gente para conversar sobre feminismo e tudo mais. Era a pauta do programa. Era a pauta do programa. Em dado momento, perguntaram pro moço da plateia o que ele achava, o que ele pensava sobre isso. Ali, o que aconteceu exatamente? O cara fez uma pergunta? O cara fez uma pergunta e foi falar e meio que explicar o que era o feminismo, alguma coisa desse entendi. jeito. E perguntaram pra um cara. E aí, na hora, eu falei, como assim? Que absurdo. Entendi. Só que... Você acha que os direitos são iguais atualmente? Não são iguais. Quando elas falam, por exemplo, em salários diferentes. em assédio, assim, ela reivindicando os direitos, tudo bem. Aham. Eu acho isso tudo bem. Agora, o que aconteceu? Assim? Explica mais. Vou explicar. O que aconteceu? Não, tá Vamos tudo lá, certo. Anjo, vai com Por calma. exemplo, salários diferentes, porque na mesma Não, função. salários diferentes da mesma função, eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente Elas também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio o pé na jaca. Opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, Aí você tem que encarar que em qualquer Sabe, situação uma existem exceção, excessos, talvez, né? Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento. assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando explicar Agora o você tá feminismo. interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Ó, Olha só. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas eu, sabe em o que é nenhum, fala. em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Eu só tô, Tá sim aqui, ó. Também a só tô professora... passando alguns exemplos, entendeu? Eu só acho que, assim, é importante ele falar pelo seguinte, muitas pessoas pensam assim, que o feminismo, ele é viável apenas no isso que tem papel tanta e que no gente- dia a dia não seria viável. Ô, E a Fátima. gente... Só um minutinho. E aí, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque quando a gente fala em feminismo e ela fala em igualdade de direitos, é em vários aspectos. É nas oportunidades, é na questão do salário, é na questão do respeito às nossas posições, né? De poder andar sozinha na rua, sem ninguém chatear. Por De poder exemplo. usar a roupa que ela quiser, Exatamente. sem ser Tem acusada até de uma ser... campanha, hashtag shortinho, lembra? Lembro. A gente, Então, por nem exemplo, shortinho não pode usar. Hoje você não faria isso? Não, pra mim, economizar, sabe? Sim. Tipo, e aí na hora, o que acontece? A câmera não tava filmando a gente, mas a senhora do meu lado, que tava lançando um livro sobre feminismo e tudo mais, eu olhei pro meu lado e eu vi uma senhora, assim, sabe? Uma mulher. E ela ficou meio... E, não, paralisada, não? eu acho que ela já tava ocupando esse lugar de tipo, ai, tá bom, paciência, vamos tentar mudar, mas o que não der, assim, eu não vou perder minha paciência com isso. E aí, só que eu fui falando pra ela, assim, mas isso não é mansplaining? Mas isso não é interrupting, não sei o que lá. E ela falava, tipo, E aí eu fiquei com pena, eu falei assim, caraca. E você tomou coragem? Aí eu falei pra ela, fala, vamos falar, fala alguma coisa. E ela, tipo, tirou, sabe, ela falou assim, fala você. E aí eu falei, cara, eu não vou deixar essa senhora no meu lado passar por isso, sabe? Foi muito esse lugar de tomar as dores Justiceira. e inflamada e querer Só que a aí você justiça tomou ali. no- Só que aí é desde 2018 até hoje como sendo vista como, a Kéfera odeia homem, a Kéfera mansplaining and interrupting. não sei o que lá. Lacradora. A Kéfera lacradora. Nossa, teve muito meme na época. Mas o que eu gostei foi que teve um plot twist nessa história que
Depois, e hoje em dia, até hoje, tem muitas reportagens, inclusive teve uma recente no Fantástico, falando que, de fato, mansplaining e mentorrupting existem. Esses termos, eles existem. Você viu que rolou? É que, gente, desculpa, eu voltei pro Brasil recente, então eu tô confusa, I'm sorry. Palavras. Não, o mentorrupting, o mansplaining são termos que existem e que têm um significado, não foi uma coisa que eu tirei da minha cabeça, só que em 2018 não estava sendo falado. Sim. Então pareceu que o quê? Que eu fui lá palestrar. Sim. Que eu fui lá, Você já foi com essa intenção Não, e que eu fui lá e que eu inventei. Sim. E não foi. Só que eu já tava lendo muito livro sobre feminismo, eu tava muito inserida no assunto, era todos os dias eu ajudando mulher por DM, cara, porque com essa coisa do feminismo, sobre puxar essa pauta e tudo mais, teve muita mulher me pedindo literalmente socorro. E eu, com a minha parte, que eu tenho uma parte que é muito humanitária, que, sei lá, eu sou aquariana, né? Indo pra essa parte do signo, isso é muito presente no aquariano, essa coisa de ser idealizador de um mundo ideal, do mundo justo, né? Justiça ser feita e tal. E aí, de repente, eu entro num assunto em que um monte de mulher literalmente me pedindo socorro. Como que eu vou virar as costas? Como que eu vou não ajudar essas pessoas? Coisas da sororidade sendo botada em prática. Sim. E não só falando girl power pra fazer publicidade no Dia da Mulher usando hashtag girl power. Não era isso que então teve esse lado B que ninguém ficou sabendo. Exato. Que é a primeira vez que eu tô falando e abrindo agora, assim, sabe? Eu acho que eu falei disso nos outros podcasts que eu fui nessa semana, mas finalmente abrindo essa questão de que os bastidores do que eu pegava e o quanto eu me enfurecia e me inflamava cada vez mais em relação à pauta e ao assunto sobre feminismo, era porque eu tava vendo e lendo muita mensagem. Foi uma coisa que me pegou com muita força, assim, de ser um assunto que eu falei, cara, não tem como eu não defender isso aqui, não tem como eu não me inserir nisso aqui. Então, realmente, foi doloroso, assim, e ainda, acho que não é nem doloroso. Hoje em dia, acho que já é meio chato e um pouco de falta de noção de quem ainda fica insistindo na coisa do meme, do mentorrupting, do mansplaining, porque já teve tempo da galera fazer a pesquisa e ver que foram termos que não foram inventados, né? E que hoje você não falaria daquela forma. Exato. E tipo assim, 2018, a gente tá em 2022, a galera ainda vai querer brigar comigo, me crucificar. Chamaram eu e mais uma autora que era mais velha. A pauta era feminismo, sabe? Entendi. Enfim, é isso. Hoje em dia, não teria falado daquela forma. Acredito muito mais que a gente realmente precisa dialogar, tanto entre mulheres, né? De não inflamar sobre nenhum assunto que seja. Mas assim, da gente falando especificamente, então, sobre o feminismo, acho que sempre, né, um lugar de conversa entre mulheres e de puxar os homens também para essa conversa e a gente dialogar, né? Da gente se ouvir, se escutar. Eles também, os homens também se prejudicam com o machismo. Não é uma coisa que ataca só a gente. Hoje você tá, você tá mais nesse lugar. Bem mais, assim, não me isentando da minha responsabilidade e saindo do lugar de não vou defender a pauta, não é isso. Mas vamos dialogar, todo mundo conversar e trocar ideia. E todo mundo aprender junto, sei lá. Sim. É mais nesse lugar, porque é muito estresse tentar só dar porrada sozinha no negócio. Tô fora. Fala galera, boa tarde. Como o público me pediu, tô fazendo esse vídeo porque o público me pediu um direito de resposta pra Kéfera, senhorita Kéfera, a dona da razão de tudo, é sempre a certa, né? Infelizmente ela fez o que eu tinha dito anteriormente no programa, que na teoria é tudo lindo, mas na prática são agressivas, são teimosas, querem ganhar no grito. Não são todas, mas ela é um exemplo, porque se existe um movimento verdadeiro, existe sim de mulheres trabalhadoras, donas de casa, aquelas que batalham no dia a dia mesmo para ganhar o seu pão e não pisar em ninguém, entendeu? E pra mim, Kéfera, você não representa esse movimento, o feminismo, você não representa, porque se existe esse movimento, é um movimento sério, um movimento de mulheres que realmente não querem se preocupar em lacrar, né? Não querem se preocupar em apenas lucrar, e principalmente em cima dos outros. E sim, são mulheres que querem lutar pela igualdade no dia a dia, com seus direitos, e é válido isso é válido, isso é muito bom. Então, você mesmo acabou sendo detonada nas redes sociais, você mesmo, né, fez esse inferno todo, você tem culpa disso, não eu. Porque eu não sou machista, não sou agressor, tenho como provar isso muito bem. Nunca parei uma delegacia, né? E ao contrário de você, não fez isso pela primeira vez. Você sabe muito bem do caso do taxista, que tem vídeo circulando pela internet. E aquilo ali, ó, lastimável, ó.